E quais seriam os mecanismos, né, fisiopatológicos da dor? Por que a gente sente dor, né? E isso é tão comum, né? Por uma série de coisas, né? Porque a gente tem, como eu já falei, uma gama diferente de situações sensitivas avaliativas, né? Que passa fundamentalmente por três mecanismos de dor. A dor nociceptiva, né? Que é aquela dor mais aguda, a dor da otite média aguda, eu sinto uma dor no meu ouvido, porque eu tenho uma inflamação sobre a minha membrana timpânica. A dor que eu toco uma água quente, uma dor de uma queimadura, né? A dor de um processo infeccioso, a dor de um trauma, né? Estou jogando futebol, algum esporte, né? E sofro uma queda e bato meu joelho, aquela dor, houve uma injúria aguda sobre os tecidos. E todo aquele processo começa num processo que se chama nocicepção, né, de transdução, transmissão, modulação e percepção. Então, essa é a dor aguda. No outro campo, você tem aquela dor mais cronificada, em que não há uma grande injúria e quase sempre é um mecanismo de modulação e de percepção da dor que está uma dor neuropática, né? Por exemplo, a dor do membro fantasma, aquela mulher que foi mastectomizada e sim, continua sentindo dor numa mama, mas ela não tem mais nem mama. Como é que ela sente dor? É uma dor neuropática, é uma dor em membro fantasma. Quando, por exemplo, você tem uma situação de uma pessoa que foi amputada e você tem aquela dor que tem aquela característica, não é? Em queimação, seguindo um trajeto, um meridiano, e aquela dor em choque, né? A nevralgia do trigêmeo, a neuropatia diabética, e componentes nociplásticos, né? Que tem essa interface que antigamente nós chamávamos de dor mista entre componentes nociceptivos e neuropáticos. Além disso, né, a gente tem toda uma condição de sofrimento mental, de como a gente está satisfeito com a nossa vida, de quanto a gente está motivado para viver, como estão as nossas relações, que influenciam, né, em como a gente sente essa dor, em como a gente percebe essa dor, né? Um médico de família, entre outras coisas, no método clínico centrado na pessoa, ele tem que entender que existe a doença e a experiência de adoecer. E isso é muito forte na questão da dor, né? Quantas vezes algumas pessoas ficam sentindo o mesmo tipo de dor, por exemplo, como uma migrânia, e algumas pessoas ficam paralisadas pela migrânia. E algumas pessoas com aquele mesmo tipo de dor conseguem ser, por uma questão interna, por uma questão de motivação, digamos assim, um pouco mais ativas. Então, não é só a dor, mas esse componente biopsicossocial, né, esse psiquismo que influencia também como eu enfrento os problemas, que gera também esse processo de dor. Né? Então, como a gente já tinha falado, fundamentalmente a dor nociceptiva é aquela dor que surge de um dano real ou potencial. Né? Então, você tem a deformidade, a manutenção tissular, é a dor mecânica, é a dor do trauma, é a dor química, né? É a dor da inflamação, é a dor isquêmica, é a dor do infarto, é a dor do processo inflamatório da otite, é a dor da bursite. Então, você tem um processo inflamatório ali, né? Então, as dores nociceptivas, elas geralmente são agudas, mas também elas podem ser crônicas, né? E elas podem ir se modificando e tomando esses aspectos mais de cronificação. Elas podem ser musculoesqueléticas, elas podem ser viscerais, elas podem ser cefaleias ou orofaciais. Nós vamos ver alguns exemplos de como manejá-las, né? E a dor neuropática, causada por uma lesão, não na periferia, mas geralmente uma lesão ou doença no sistema nervoso somatosensorial, quer dizer, mais periférico ou mais central, fundamentalmente nos processos de modulação, né, ou nos processos de percepção da dor. Então, tudo isso, né, provoca esse fenômeno de dor neuropática, né, em que você não há uma injúria tecidual, mecânica, química, física, térmica, mas sim uma dor nessa percepção mais periférica ou mais central, gerando o que a gente chama de dor neuropática. Né? E aqui alguns exemplos, né, de dores, né? A gente vai chamar, né, isso eu vou falar mais na frente, mas, enfim, a gente vai chamar de dor crônica, aquela dor que se perpetua por pelo menos 3 a 6 meses, né, que pode ter uma periodicidade importante, que vai gerando esse sofrimento. Então, a gente tem vários tipos de dor crônica neuropática, né, por exemplo, as clássicas, né, a nevralgia do trigêmeo, né, uma dor
tem um grande professor nosso, o professor francês, que dava um exemplo brilhante, assim, né? O quanto aquilo era uma dor incapacitante, ele contando uma história, né? Antes de existir o SUS, quanto um diagnóstico bem feito de uma neuralgia do trigêmeo, em que ele fez uma medicação antiquíssima, né? Como a carbamazepina, tirou essa dor e uma paciente dizia, parece que o senhor tirou essa dor, foi um anjo que atuou, assim. Então, quanto a dor mexe, né? E quanto quando a gente entende bem a natureza da dor e faz o diagnóstico e prescreve a coisa certa, a medicação certa, a orientação certa, o quanto isso pode ser aliviante, né? Então, a nefralgia do trigêmeo, né? As lesões relacionadas a nervos periféricos, a dor da polineuropatia, né? Paciente com polineuropatia diabética, né? Ou após algum processo infeccioso, a neuralgia pós-herpética, né? Que tem um componente de dor neuropática, mas também tem um componente nociceptivo, né? Porque ao mesmo tempo que você está tendo uma agressão, você já está comprometendo, né, os filetes nervosos periféricos, as radiculopatias dolorosas, são todos exemplos de dores crônicas neuropáticas, em que não prevalece o processo de injúria, mas sim um processo de percepção periférica ou mais central, alterada da modulação e da transmissão da dor, né? Outras dores associadas à lesão da medula espinhal, né? A dor do paciente politraumatizado, que continua sentindo dor, a dor associada a uma lesão cerebral, a dor associada pós-acidente vascular, a dor da esclerose múltipla, né? Então, são dores crônicas, dores que geralmente duram mais do que 3, 6 meses, associadas a uma percepção alterada de sensação de dor, em que geralmente não existe, naquele momento, pelo menos, uma agressão, né, química, física, térmica, infecciosa aos tecidos periféricos, né? E um pouco dessa questão que é esse meio termo entre a dor neuropática e a dor nociceptiva, que antigamente a gente chamava de dor mista, que atualmente se chama dor nociplástica, né? Que é uma dor que há uma alteração dessa percepção, desse agravo tecidual real ou potencial, geralmente associado, além de uma injúria captada de forma diferente, modulada e percebida de forma diferente. Então, é uma dor em transição, é uma dor que tem elementos neuropáticos e tem um componente nociceptivo. E aqui um pouco de várias dores, né, que a gente já teve, ou já tem, ou que pode ter, que se dividem, né, em várias dores do tipo neuropática, nociceptiva, nociplástica, e a gente vai discutir no decorrer desse bate-papo um pouquinho de como manejá-lo. Né? De novo, alguns outros exemplos de dores crônicas que nós já falamos, né? Podem ser de vários tipos, e a gente vai aos pouquinhos abordando.